Olá pessoal, vamos fazer agora o encerramento da nossa última unidade, do nosso último tópico dessa primeira parte da disciplina de contabilidade, que é contabilidade geral. Essa unidade vai ser o tema da nossa primeira prova, que é a prova de terça-feira, onde vocês devem fazê-la ou devem desenvolver essa prova online. Então eu gostaria que vocês tivessem um cuidado especial, fizessem uma boa revisão e eu vou tentar comentar alguns aspectos em relação a esse tópico final, a essa última unidade dessa primeira parte, para que auxilie vocês no desenvolvimento da atividade. Então nós vimos lá no tópico 5, na unidade 5, sobre operações com mercadorias, que nós temos a operação com mercadoria de compra e venda, na empresa. Essas operações com mercadorias, elas podem ser de uma empresa comercial, simplesmente, onde ela simplesmente compra e revende, mas nesse caso, quando eu tenho a compra, eu vou também considerar como custo, não só o custo da mercadoria em si, mas todo o custo que eu preciso para, que a gente chama de internalizar essa mercadoria no meu estabelecimento. Então, fretes, todos os custos que vão incidir na operação até eu dar entrada dentro do estabelecimento também devem ser considerados e, consequentemente, lançados no estoque. Então, eu vou ter alguns custos que não vão ser, ou vou aumentar o estoque com alguns custos que não vão ter um aumento de quantidades físicas, mas vai haver um aumento de valor do estoque, porque o custo unitário de cada item desse estoque vai ser aumentado. Então, na compra, eu tenho um lançamento de débito de aumento de estoque, e eu tenho um lançamento relativo a um crédito ou de caixa, se faço pagamento à vista, ou do reconhecimento de uma conta a pagar, fornecedores, fretes a pagar, contas a pagar, no caso de ter um pagamento a prazo a ser efetuado. Então, essa é a primeira operação. Notem que uma compra não gera despesa. Uma compra simplesmente gera uma obrigação a pagar. Gera uma entrada no estoque, aumenta o tamanho do meu estoque e gera uma obrigação a pagar, ou o pagamento imediato no caso de ser à vista. Mas não há despesa. Por quê? Porque eu não tive consumo. Eu simplesmente troquei o caixa que eu tinha por um item lá que ficou guardadinho no estoque, que está guardado no estoque. Eu só vou ter uma despesa quando esse estoque for consumido. Notem que a compra ela pode ser de uma mercadoria, como eu falei antes, ou pode ser de uma matéria-prima. Também vai alimentar o estoque da empresa, o estoque de matérias-primas. Ao longo do processo, a empresa vai aumentar o custo desse estoque através de processamento. Então, a empresa pega a matéria-prima, começa a processá-la, transforma em produto pronto e isso aumenta o valor de estoque, porque ela vai pegar o salário dos funcionários que trabalharam em cima daquele produto e vai passar isso, ou vai gerar um aumento de estoque, um aumento do valor do estoque pela manipulação dessa matéria-prima e transformação em produto pronto. Então, quando temos estoque de matéria-prima, temos simplesmente o custo que a gente usou para internalizar esse insumo, essa matéria-prima dentro da empresa, que é o custo de aquisição, mais o custo de frete, o custo que me custou para chegar dentro da empresa. Depois temos o estoque de produto pronto, que vai ser somado esse estoque ao custo desse estoque da matéria-prima, também o custo de processamento que isso tem dentro da empresa. Por exemplo, se nós temos os salários dos funcionários que trabalharam em cima daquele produto para transformá-lo de matéria-prima até um estoque de produto pronto, nós temos que fazer um lançamento. Um lançamento que é o quê? Que é o reconhecimento desse aumento de estoque, que vai ser um débito de estoque, o estoque vai aumentar, e vai ter um crédito dos salários a pagar, por exemplo. Ou vai ter um crédito de energia elétrica a pagar, gasta no processo de transformação.
né? E assim por diante. Então, os insumos, os custos em que eu vou tendo ao longo do período, no processo produtivo, também devem ser agregados ao estoque da empresa. Vejam que mesmo nisso aí, mesmo no consumo de horas para a transformação, eu também ainda não tive custo. Eu simplesmente utilizei a mão de obra, utilizei a energia elétrica para formar um estoque de produto pronto. Só terei custo relativo a essa transformação no momento em que eu fizer o reconhecimento da venda. Antes disso, não há que se falar em custo ou despesa. Antes disso, eu simplesmente tenho o reconhecimento de uma determinada conta a pagar e o débito disso, o aumento disso no estoque da empresa, no valor do estoque da empresa. O estoque aumenta de valor, mas ainda não tenho nenhum tipo de custo. O custo só vai acontecer no passo seguinte, quando eu fizer efetivamente a venda e, consequentemente, reconhecer o custo dessa venda. Então, vocês viram que nós temos dois tipos de inventários que as empresas utilizam. Para os dois tipos de inventários, o processo de compra é o mesmo, esse que eu acabei de relatar. Entretanto, o processo de receita, de contabilização da receita, e principalmente o processo de consideração do custo, ele é diferente. A receita vai ser muito parecida nas duas formas. O inventário permanente é aquele inventário onde a empresa vai avaliar de forma contínua o seu estoque. Ela não vai esperar o final do período para fazer uma contagem. Ela teve uma compra, aumentou o estoque. Teve uma venda, reduziu o estoque. E ela vai fazer essa contabilização em cada uma das transações de compra e de venda. Vai controlar o estoque pelas transações de compra e de venda. No inventário periódico, não. No inventário periódico, eu simplesmente considero as compras, eu contabilizo as compras que eu vou tendo ao longo do período, ao longo do mês, em pequenas empresas que fazem essa contabilização só no final do ano, esse período pode acabar sendo o ano, então eu não tenho um controle gerencial em cima disso, só contábil. Eventualmente pode acontecer isso no final do ano apenas, mas deveria ser sempre, pelo menos no final do mês. Então, no estoque periódico, a empresa faz o controle de compras e, ao final de cada período, vai fazer a contagem física, contar quantos itens tem em estoque, né? E ainda na aula, como o pessoal comentou, às vezes é um chutômetro, né? Vai lá, avalia mais ou menos quantas são e registra isso. Isso é um problema, ou gera um problema na contabilidade. Por quê? Vai gerar um lançamento incorreto, se a empresa utilizar o estoque periódico. Então, no estoque periódico, ela faz essa contagem e aí ela vai contar e ela vai considerar qual é o custo ou qual é a baixa que ela deve fazer de estoque no final de cada período. E ela faz isso, né, descobrindo qual foi o consumo, descobrindo qual foi o custo, considerando o estoque inicial, mais aquelas compras que foram feitas ao longo do mês, menos o estoque final que sobrou. Isso vai gerar o custo da empresa, isso vai gerar o consumo de estoque, a baixa de estoque e, consequentemente, o custo. Então, está aí feito o lançamento, no final do período, do custo da venda de mercadorias. Esse custo vai ter lá um lançamento a crédito, baixando o estoque, e um lançamento a débito de consideração da despesa, né? Porque, como nós vimos, a despesa é um lançamento a débito, porque ela reduz uma conta de patrimônio líquido, aquela conta lá de lucros acumulados que está no patrimônio líquido. Então, por isso, consideramos uma conta de débito. Então, no inventário permanente, a empresa faz esse controle a cada compra e venda. No periódico, só no final. Já comentei sobre o lançamento que ela vai fazer no final, né? Um crédito no estoque e um débito na despesa, no custo da mercadoria vendida. No inventário permanente, esse controle vai ser feito a cada venda. Então, a cada venda, quando eu faço o inventário permanente, eu tenho dois lançamentos. O primeiro lançamento é o lançamento normal da receita, que também há no inventário periódico. A receita vai ser lançada a cada entrada de recurso, a cada venda da empresa.
Então, o lançamento da receita é muito simples. É um crédito na receita, né? Vou fazer um lançamento a crédito na receita. Lembrando, receita aumenta aquela conta lucros acumulados no PL. Então, eu faço um crédito na receita e um débito na conta em que vai ser aumentada pela entrada de recursos, né? Ou caixa, se essa entrada for à vista, ou então uma conta a receber de clientes, que aí eu vou ter lá no ativo circulante. Então essa é a primeira parte do lançamento. Só que no inventário permanente eu não posso ver só essa primeira parte. Eu não posso reconhecer simplesmente a receita. Devo reconhecer também o custo gerado por essa receita, gerado por essa venda. Então eu tenho que fazer um lançamento do custo correspondente. O lançamento do custo correspondente vai ser geralmente a um valor menor, porque a empresa opera com lucro, porque o valor da receita, o valor unitário da receita tende a ser maior do que o valor do custo. Óbvio, esse é o objetivo da empresa, obter lucro. Então, o lançamento do custo vai ser feito através de um lançamento de uma baixa no estoque, então, de um crédito no estoque, e um débito do custo da mercadoria vendida, ou do custo do produto vendido, que vai ser comparado com aquela receita que eu tinha apurado. Então, se a minha receita foi de 100, consequentemente, eu tenho lá um 100 a receber, um 100 de entrada em caixa. E a minha despesa, o meu custo da mercadoria vendida foi de 70, e consequentemente eu tenho uma baixa de estoque de 70, vejam que o lucro desta operação, que é aquilo que vai para a conta, né, vamos imaginar que não haja nenhuma outra operação no período, simplesmente essa. Essa operação, esse lucro vai aumentar aquela conta lucros acumulados no balanço. Então vai continuar compensando ou fazendo a mesma relação, porque eu aumentei 100 no ativo, por conta de receber ou por caixa, reduzi 70 no ativo por causa da baixa de estoques e aumentei 30 no patrimônio líquido pelo lucro em que eu tive. Numa venda de 100, um custo de 30, uma baixa de estoque de 30 e um lucro na operação, uma baixa de estoque de 70 e um lucro na operação de 30. Então a minha igualdade no balanço se mantém. Então essa é a particularidade quando eu faço a operação de mercadorias utilizando o inventário permanente e que no inventário periódico não acontece, porque eu simplesmente tenho um reconhecimento da receita em cada momento, né, onde eu vou ter lá um crédito na receita e um débito na conta ou caixa ou conta a receber, e o meu lançamento da despesa será no final do período, né, naquele lançamento que eu já comentei, onde eu vou ter um débito na despesa geral, no custo da mercadoria geral do período, né, e um crédito na conta estoques, na baixa de estoques. Notem que a empresa ou opta pelo inventário permanente ou opta pelo inventário periódico. Né? Ah, mas eu faço no permanente e eu vou fazer contagens físicas. Muito bem, perfeito, você adota o inventário permanente. Mas no fim de cada período, no fim do ano geralmente, a empresa vai fazer uma contagem física dos seus produtos para avaliar se os seus controles estão corretos ou se houve alguma perda ao longo do tempo, se teve alguma perda de estoque, algum roubo, algum furto, que também deve ser considerado. Nesse caso, eu tenho um débito da despesa, reconhecimento da despesa por perda ou por furto ou por quebra de estoque, o nome que se queira dar, e eu tenho um crédito na conta de estoque porque eu baixo isso daquela conta estoques, porque ela, imaginando que ela tivesse 10 produtos e na contagem eu só achei 9, eu tenho que baixar esse produto pelo seu valor correspondente. Né? Isso continua sendo inventário permanente, mas eu faço contagens, eu faço inventários no final de cada período para, né, entre aspas, bater se aquele valor está correto com os meus controles. Ok? Então vocês têm alguns lançamentos, vocês têm um quadro resumo de como é que se dá todos os lançamentos no inventário permanente, no inventário periódico, de compras,
de vendas, de cada operação, né, do frete na compra, de eventuais descontos financeiros, de devoluções, de descontos concedidos, descontos comerciais, enfim, o processo é o mesmo esse que eu comentei, onde eu vou ter, né, sempre na saída, né, se eu devolvo, faço uma devolução de venda, o meu processo, o meu lançamento vai ser inverso. Então, vocês podem dar também uma revisada nisso. Eu gostaria só de comentar com relação ao custo da mercadoria, o custo do produto vendido. Nós temos 3 grandes formas de avaliar isso. A primeira forma é chamada de PEPS, ou também comentada na literatura norte-americana de FIFO. PEPS é o primeiro que entra, primeiro que sai, ou First In, First Out. Então é aquele produto, o controle, que o custo que vai ser considerado de entrada e saída é o do primeiro que vai entrar. Então, se um custo entra, eu entro um produto, entra um insumo a R$10 e o insumo seguinte entra a R$15, a compra seguinte entra a R$15, quando eu considerar a venda, eu vou considerar a venda de acordo com o primeiro que entrou. Se eu fiz a venda de um produto, vou considerar a venda de um produto a R$10. Então, o produto que primeiro entra é o produto que primeiro sai. Então, há um acompanhamento de valores. O outro critério utilizado é o critério UEPS. Tá? O critério UEPS é o último que entra, primeiro que sai. Então, eu vou considerar o valor, quando eu fizer a consideração de custo, a baixa de estoque e a consideração de custo, com base no último valor, na última mercadoria que entrou. A última mercadoria que entrou, ela sempre vai ser a base para considerar o custo. Então, naquele exemplo de antes, quando eu fizer a venda, eu não vou considerar a venda de 10, que foi o primeiro que entrou. Eu vou considerar o custo baseado na venda ou na mercadoria que custou R$15. Então, o custo da minha venda não foi 10, mas foi R$15, porque foi o valor da última mercadoria que entrou. O EPS também é conhecido, né, pela sigla LIFO, né, que vem do inglês, Last In, First Out. Além desses dois, que geralmente não são os utilizados na contabilidade, mas são clássicos de serem avaliados, cada um com seus critérios, o PEPS, né, o FIFO, ele geralmente é considerado como um padrão de utilização de estoque racional. O EPS geralmente é considerado para algumas coisas gerenciais, onde eu quero considerar sempre um preço mais próximo de mercado. E nós temos o terceiro, que é o custo médio ponderado. O custo médio ponderado geralmente é utilizado e é aceito para fins fiscais e é utilizado onde eu vou, a cada entrada, recalcular o custo médio que eu tenho em estoque. Então, imaginando que eu tenha 2 produtos, quando eu fizer a venda, o primeiro entrou por 10, o segundo entrou por 15, quando eu fizer a venda desse produto, a venda dessa mercadoria, eu não vou considerar nem 10 e nem 15. Eu vou considerar uma média ponderada pelas quantidades que entraram. É claro que se entrou um produto a 10 e entraram 10 produtos a 15, a minha média vai ficar muito mais próxima a 15, vai ficar 14 e alguma coisa, 14 ponto alguma coisa, o valor médio do meu estoque, de cada item de estoque. Né? Mas no exemplo de antes, onde entrou 1 a 10 e 1 a 15, quando eu fizer a consideração do custo, a saída do custo, a baixa do estoque, eu vou fazer essa baixa no valor de 12,50. Cada item de estoque, eu não tenho carimbado lá um valor. Cada item vai ter o mesmo valor, independente de quantos itens eu tenha. Eu faço o recálculo, a cada compra eu recalculo o custo da mercadoria baseado no custo médio ponderado. Então o custo passa a ser de 12,50 quando eu fizer a consideração dessa venda. Ok, pessoal? Nós tínhamos esses fatores que eu queria comentar com vocês. Aqui se encerra o conteúdo da nossa primeira prova, que vai ser na terça-feira. Então eu sugiro a vocês que deem uma boa revisada, que deem uma boa lida no material novamente,
E, aparecendo alguma dúvida, utilizem o fórum, que nós vamos tentar estar o máximo possível online, ou quase online, para responder para vocês os fóruns que vocês, as dúvidas que vocês tiverem no fórum. Vocês também podem colaborar, e foi enviado um e-mail para vocês, uma mensagem, para que vocês verifiquem no fórum um bloco lá, um tópico que foi criado para estudo dirigido para a prova. Então eu solicito que vocês façam os seus resumos de cada parte dos capítulos que a gente viu até agora e postem lá, porque esse resumo pode ser utilizado para um estudo conjunto de todos, então vamos ter um material qualificado de estudo no fórum. Então solicito a vocês que utilizem isso, que façam as postagens nesse resumo, nesse tópico resumo, e que acompanhem também e façam uma boa revisão para a prova. Ok? Agradeço a atenção de vocês, um bom estudo e até a próxima oportunidade. Obrigado.